Hebreus 11, a fé dos heróis. Você leu sobre milagres durante toda a sua vida, mas já se perguntou por que algumas pessoas os experimentam enquanto outras não? Há um padrão escondido nas Escrituras que conecta cada conquista impossível. Desde um menino pastor derrotando um gigante até muralhas desmoronando ao som de trombetas. Um capítulo contém a resposta. E não é o que a tradição religiosa lhe ensinou. Isto não é sobre pensamento positivo ou esperança vazia. É sobre uma força sobrenatural tão real que literalmente move a mão de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente no capítulo mais incompreendido da Bíblia, aquele que revela como pessoas comuns acessam poder extraordinário. Caim e Abel. A diferença está no coração. Dois irmãos caminharam em direção a Deus com suas ofertas, mas seus corações carregavam intenções completamente diferentes. Caim trouxe vegetais de seu jardim, frutas e grãos que havia cultivado e colhido cuidadosamente. Abel conduziu seu melhor cordeiro, um que ele havia observado crescer desde o nascimento e nutrido com suas próprias mãos. Ambos haviam trabalhado duro sob o sol, mas apenas um realmente entendia o que Deus queria de seus corações. Abel olhou para seu melhor cordeiro e sabia sem dúvida que este era aquele que Deus merecia. Não o doente que poderia morrer de qualquer forma, não o menor que ele não sentiria falta, mas o melhor animal de todo o seu rebanho. Este cordeiro representava tudo de bom que Abel tinha a oferecer. Quando lemos Hebreus 11:4, descobrimos algo incrível sobre o coração de Abel. Pela fé, Abel trouxe a Deus uma oferta melhor do que Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus falou bem de suas ofertas. E pela fé, Abel ainda fala, embora esteja morto. O sacrifício de Abel não era apenas sobre seguir alguma regra religiosa ou tradição que alguém lhe havia ensinado. Seu coração era completamente diferente do de seu irmão. Abel via Deus como santo e perfeito, alguém que merecia o melhor absoluto, nunca sobras ou segundas escolhas. Seu sacrifício fluiu de confiança e amor genuínos, não de dever ou obrigação. Enquanto a oferta de Caim foi rejeitada porque seu coração não estava certo, a de Abel foi aceita porque veio da fé. Este momento estabeleceu algo crucial que ecoaria por toda a história, que Deus olha para nossos corações, não apenas para nossas ações. Enoque, o homem que andou com Deus. Num mundo que crescia mais escuro e mais violento a cada dia que passava, um homem escolheu caminhar num caminho completamente diferente de todos ao seu redor. Enoque não apenas orava quando problemas batiam à sua porta ou se lembrava de Deus apenas durante celebrações religiosas especiais. Cada manhã, quando abria os olhos, conversava com Deus como um amigo conversa com seu companheiro mais próximo. Cada noite, antes de dormir, eles caminhavam juntos através da criação, compartilhando pensamentos e sonhos, discutindo os eventos do dia e as possibilidades de amanhã. Isto não era rotina religiosa ou ritual vazio. Era um relacionamento vivo e real com o Criador do universo. Enquanto outros perseguiam riqueza, poder e prazer, Enoque perseguia o coração de Deus. Por 3 séculos inteiros, 300 anos, Enoque viveu esta vida incrível de comunhão diária com o Todo-Poderoso. Então algo aconteceu que nunca havia ocorrido antes na história humana e não aconteceria novamente até o tempo de Elias, séculos depois. Hebreus 11:5 explica este evento milagroso. Pela fé, Enoque foi tirado desta vida para que não experimentasse a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, ele foi reconhecido como alguém que agradou a Deus. Num dia comum, durante uma de suas caminhadas regulares juntos, Enoque simplesmente não estava mais lá. Sua família procurou por toda parte. Seus amigos chamaram seu nome, mas Enoque havia desaparecido completamente porque Deus amava tanto a amizade deles que decidiu levar Enoque direto para o céu sem experimentar a morte. A vida de Enoque provou que a amizade íntima com Deus não é apenas possível. É o que Deus mais deseja de cada um de nós. Noé, fé diante do ridículo. O sol brilhava intensamente num céu azul claro quando Deus falou a Noé sobre algo que nenhum ser humano jamais havia testemunhado antes. Uma inundação massiva cobriria toda a terra, Deus o alertou. Toda criatura viva morreria, exceto aquelas que Noé salvasse num barco maior do que qualquer coisa que alguém jamais havia imaginado. Nesta época da história, a chuva era apenas uma névoa suave que regava o solo. Ninguém jamais havia visto tempestades destrutivas ou inundações que matassem pessoas. A ideia de água caindo do céu em quantidade suficiente para cobrir montanhas parecia absolutamente ridícula para todos que ouviram Noé falar sobre isso.
Mas Noé acreditou em cada palavra que Deus lhe disse. Sem questionar ou duvidar, ele imediatamente começou o projeto massivo que Deus lhe havia dado. Por mais de 100 anos, mais do que uma vida inteira, Noé martelou e moldou madeira enquanto seus vizinhos riam, apontavam e faziam piadas sobre o velho louco construindo um barco em terra seca. Hebreus 11:7 revela por que Noé pôde trabalhar tão fielmente por tanto tempo. Pela fé, Noé, quando alertado sobre coisas ainda não vistas, em santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela sua fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que está de acordo com a fé. Todos os dias, por décadas, Noé trabalhou naquela enorme arca enquanto as pessoas o ridicularizavam. Crianças provavelmente jogavam pedras no estranho barco. Adultos certamente questionavam a sanidade de Noé. Mas Noé continuou trabalhando porque confiava na palavra de Deus mais do que na opinião humana. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair do céu, as pessoas provavelmente ainda riram. Mas à medida que a chuva continuou por dias, depois semanas, depois 40 dias e noites completos, a risada se transformou em gritos. A água continuou subindo até cobrir todas as montanhas da terra. Apenas Noé, sua família e os animais que Deus havia instruído ele a reunir sobreviveram ao dilúvio que destruiu o mundo inteiro. Abraão, deixando o conforto para trás. Abraão havia construído exatamente o tipo de vida que a maioria das pessoas passa a existência inteira tentando alcançar. Ele vivia confortavelmente na próspera cidade de Ur, com enorme riqueza, servos leais que cuidavam de suas necessidades diárias e segurança completa para seu futuro. Seus negócios eram bem-sucedidos, sua reputação era sólida e sua família era bem respeitada em toda a comunidade. Então, um dia, Deus falou palavras que mudariam absolutamente tudo sobre a existência confortável de Abraão. Vá de seu país, seu povo e da casa de seu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Nenhum mapa detalhado mostrando a rota a seguir. Nenhuma direção específica sobre qual caminho tomar. Nenhum cronograma explicando quanto tempo a jornada exigiria. Apenas um comando simples para deixar tudo familiar para trás e confiar em Deus para o destino. A maioria das pessoas teria passado meses fazendo centenas de perguntas práticas. Para onde exatamente estamos indo? Como saberemos quando chegarmos? O que faremos por dinheiro durante a jornada? Quem comprará nossa propriedade? E se não conseguirmos encontrar comida ou água ao longo do caminho? Mas Abraão não fez nenhuma dessas perguntas lógicas. Hebreus 11:8 revela a resposta incrível de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão imediatamente empacotou toda a sua casa, sua esposa, seus servos, seus animais, suas tendas, tudo o que possuía, e começou a caminhar em direção a um destino que não podia ver. A fé de Abraão não era cega ou tola. Era confiança informada no caráter perfeito de Deus. Ele havia aprendido o suficiente sobre Deus para saber que suas promessas eram completamente confiáveis, mesmo quando pareciam impossíveis para o entendimento humano. A disposição de Abraão em deixar para trás tudo seguro e familiar demonstrou que fé real requer render nossos próprios planos confortáveis para abraçar os propósitos perfeitos de Deus, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Sara, confiando no impossível. Sara tinha 90 anos quando ouviu Deus fazer uma promessa que parecia completamente impossível por todas as regras da natureza. Seu corpo havia terminado os anos de gerar filhos décadas antes, e seu marido Abraão tinha quase 100 anos. Ter um bebê em sua idade avançada parecia absolutamente ridículo por todas as leis médicas e biológicas que governavam a reprodução humana. Por anos, Sara havia sonhado em segurar seu próprio filho, mas esses sonhos haviam lentamente desaparecido à medida que mês após mês passava sem concepção. Agora, quando seu corpo estava velho demais para sequer considerar tais possibilidades, Deus estava prometendo a ela a própria coisa que ela havia desistido de esperar. Mas quando Sara ouviu a promessa de Deus sobre dar-lhe um filho, algo poderoso e sobrenatural aconteceu no fundo de seu coração. Ela enfrentou uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ela poderia se concentrar em sua idade e limitações físicas, ou poderia se concentrar no poder ilimitado e fidelidade de Deus. Hebreus 11:11 nos mostra a decisão incrível de Sara, e pela fé, até Sara, que estava além da idade de ter filhos, foi capacitada a conceber porque ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Sara não fingiu que era jovem novamente ou ignorou os fatos óbvios sobre sua condição física.
Ela simplesmente escolheu acreditar que as promessas de Deus eram infinitamente mais fortes que as limitações naturais. Sara julgou Deus fiel. Ela avaliou seu caráter e concluiu que ele podia ser confiado completamente, mesmo quando suas promessas pareciam contradizer tudo o que ela podia ver e entender. Quando o bebê Isaque finalmente nasceu, a risada de pura alegria de Sara ecoou por todo o acampamento, provando a todos que absolutamente nada é difícil demais para o Deus que mantém sua palavra. Isaque, fé no altar. Isaque não era mais a criança pequena que muitas pessoas imaginam quando ouvem esta história. Ele havia crescido e se tornado um jovem forte, velho o suficiente para carregar a madeira pesada pela íngreme trilha da montanha e inteligente o suficiente para notar que algo muito importante estava faltando em sua preparação de sacrifício. Enquanto subiam um monte Moriá juntos, a mente de Isaque começou a trabalhar na situação. Eles tinham fogo para acender o sacrifício. Tinham bastante madeira para queimar a oferta. Tinham a faca que Abraão precisaria para matar o animal. Mas quando Isaque olhou ao redor cuidadosamente, percebeu que haviam esquecido o elemento mais essencial, o próprio cordeiro. Quando Isaque perguntou a seu pai sobre esse esquecimento óbvio, a resposta de Abraão foi simples, mas carregada de significado: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Enquanto continuavam caminhando e conversando, Isaque lentamente começou a entender algo que fez seu sangue gelar. Ele era o cordeiro que seu pai planejava sacrificar. Quando Abraão finalmente amarrou as mãos de Isaque e o colocou no altar que haviam construído juntos, Isaque enfrentou o teste de fé mais difícil que qualquer jovem poderia imaginar. Ele era forte o suficiente para lutar contra seu pai idoso e rápido o suficiente para fugir montanha abaixo. Mas Isaque não resistiu nem tentou escapar. Em vez disso, escolheu confiar completamente tanto em seu pai terreno Abraão quanto em seu pai celestial Deus. A fé de Isaque foi tão notável quanto a fé de Abraão. Mesmo quando tudo parecia absolutamente aterrorizante e errado, ele acreditou que o plano de Deus era perfeito e bom. Essa confiança e submissão incríveis salvaram a vida de Isaque quando Deus providenciou o carneiro preso nos arbustos espinhosos próximos. Mas, mais importante, a disposição de Isaque em render sua própria vida demonstrou que fé genuína às vezes requer confiar em Deus mesmo quando seus planos parecem levar à própria morte. Jacó, de enganador a adorador. Jacó havia passado toda sua vida adulta tramando, manipulando e agarrando coisas que não lhe pertenciam por direito. Ele enganou seu irmão gêmeo, Esaú, tirando-lhe o direito de primogenitura ao tirar vantagem da fome de Esaú. Ele enganou seu pai quase cego, Isaque, fingindo ser Esaú e roubando a bênção que pertencia a seu irmão. Ele passou anos trabalhando para seu tio Labão, constantemente procurando maneiras de ser mais esperto e superar ele. O nome de Jacó literalmente significava enganador ou suplantador. Alguém que toma o lugar de outra pessoa através de trapaça. Por décadas, ele viveu à altura desse nome perfeitamente. Sempre tramando pela próxima vantagem. Sempre agarrando algo mais. Mas quando Jacó estava morrendo no Egito muitos anos depois, algo inesperadamente belo aconteceu com este velho mestre do engano. Idade e experiência haviam lhe ensinado que todo seu esquema e agarramento nunca lhe havia trazido a satisfação que ele ansiava. Apenas a graça e bênção de Deus realmente importavam. Hebreus 11:21 captura esta transformação incrível. Pela fé, Jacó, quando estava morrendo, abençoou cada um dos filhos de José e adorou enquanto se apoiava no topo de seu cajado. Com seus últimos suspiros e força restante, Jacó colocou suas mãos envelhecidas nas cabeças de Efraim e Manassés, os dois filhos de José, e falou as promessas de Deus sobre seu futuro. O homem que havia passado sua vida roubando bênçãos de outros agora estava dando bênçãos livremente à próxima geração enquanto se apoiava pesadamente em seu cajado para suporte. Aquele simples pedaço de madeira tornou-se como um altar onde ele adorou o Deus que pacientemente transformou seu coração ganancioso em um coração generoso. A cena do leito de morte de Jacó provou que a graça de Deus pode redimir até as vidas mais quebradas e egoístas, transformando manipulação em adoração e engano em bênção. José, fé além da morte. José havia vivido no Egito pela maior parte de sua vida adulta, experimentando tanto os vales mais baixos quanto os picos mais altos que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele havia chegado como um escravo adolescente, sido falsamente acusado e jogado na prisão, depois milagrosamente ascendido para se tornar o segundo homem mais poderoso na nação mais avançada da terra. Por décadas, José havia servido como o braço direito do faraó, gerenciando os recursos do reino,
supervisionando projetos de construção massivos e ajudando o Egito a se tornar ainda mais próspero e influente. Sua família havia se mudado para o Egito durante a Grande Fome e havia crescido rica e confortável em sua nova terra natal. O Egito havia dado a José e sua família absolutamente tudo o que precisavam: proteção, prosperidade, posição e paz. A maioria das pessoas teria considerado o Egito seu lar permanente e esquecido as promessas que Deus havia feito a seus ancestrais. Mas José carregava algo profundo em seu coração que a prosperidade nunca poderia apagar. Quando José sentiu sua vida chegando ao fim, ele se lembrou de algo crucial que seu bisavô Abraão havia ensinado à família muitos anos antes. Esta terra, não importa quão confortável e próspera tivesse se tornado, nunca foi destinada a ser seu destino final. Deus havia prometido a Abraão uma terra diferente, e José sabia com absoluta certeza que Deus sempre mantém suas promessas. Hebreus 11:22 revela a confiança inabalável de José na fidelidade de Deus. Pela fé, José, quando seu fim estava próximo, falou sobre o êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções sobre o sepultamento de seus ossos. José estava tão completamente convencido de que Deus algum dia conduziria seus descendentes para fora do Egito e de volta à terra prometida que fez sua família jurar um juramento solene. Eles deviam prometer carregar seus ossos com eles quando Deus finalmente o chamasse para deixar o Egito. José não sabia quando esse êxodo aconteceria. Poderia ser no próximo ano ou em séculos vindouros. Mas ele sabia além de qualquer dúvida que aconteceria porque Deus havia prometido. Mesmo 400 anos depois, quando Moisés finalmente conduziu os israelitas para fora da escravidão egípcia, eles cuidadosamente carregaram os ossos de José com eles exatamente como ele havia solicitado. A fé de José havia alcançado através de 4 séculos, provando que confiança genuína nas promessas de Deus pode sobreviver a impérios, gerações e até a própria morte. Moisés, escolhendo a identidade correta. Moisés cresceu cercado por todo o luxo e privilégio que o mundo antigo poderia oferecer. Como neto adotivo do governante mais poderoso da terra, ele usava as melhores roupas egípcias, comia comida deliciosa preparada por chefes reais, recebia a educação mais avançada disponível em qualquer lugar e comandava respeito imediato de todos que o conheciam. A riqueza e o poder ilimitados do Egito estavam ao alcance de seus dedos. O palácio real era seu lar, com seus magníficos pilares, belos jardins e servos que atendiam a cada uma de suas necessidades. Nobres egípcios o tratavam como um dos seus. Ele tinha acesso às vastas bibliotecas do reino, treinamento militar e conexões políticas que poderiam tê-lo levado ao próprio ápice do sucesso mundano. Mas Moisés carregava um pesado fardo secreto profundo em seu coração que nenhuma quantidade de luxo egípcio poderia aliviar. Ele conhecia a verdade sobre sua identidade real. Ele não era realmente realeza egípcia. Ele era hebreu, um do povo escravo desprezado que seu avô adotivo oprimia sistematicamente com crueldade crescente. Todos os dias, Moisés observava escravos hebreus sofrerem sob chicotes egípcios enquanto ele desfrutava de privilégios egípcios. Ele via seu próprio povo construindo os monumentos do faraó com seu sangue, suor e lágrimas enquanto ele vivia em luxo confortável. A contradição entre sua vida confortável e o sofrimento de seu povo criou um conflito interno que crescia mais forte a cada ano. À medida que Moisés amadureceu, ele enfrentou a decisão mais definidora que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele poderia continuar vivendo como realeza egípcia, fingindo ser alguém que não era, desfrutando de prazeres temporários e sucesso mundano enquanto seu povo real sofria e morria. Ou ele poderia escolher sua verdadeira identidade como hebreu, mesmo que isso significasse abrir mão de absolutamente tudo confortável, familiar e seguro. Hebreus 11:24-26 nos mostra a escolha notável de Moisés que mudou a trajetória de toda sua vida. Pela fé, Moisés, quando havia crescido, recusou ser conhecido como filho da filha do faraó. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Ele considerou a desgraça por causa de Cristo de maior valor do que os tesouros do Egito, porque ele estava olhando adiante para sua recompensa. Moisés deliberada e conscientemente saiu do palácio, escolhendo sofrer com escravos em vez de prosperar com seus opressores. Ele viu claramente que os tesouros do Egito, não importa quão impressionantes parecessem, eventualmente desapareceriam. Mas as recompensas de Deus durariam por toda a eternidade. Moisés escolheu sua identidade real sobre sua identidade falsa, valores eternos sobre confortos temporários, e a aprovação de Deus sobre o aplauso humano. O Mar Vermelho, caminho impossível.
O Mar Vermelho se estendia infinitamente diante deles como uma barreira impossível. Suas águas azuis profundas se estendendo muito além do horizonte em ambas as direções. Atrás deles, o exército de elite do faraó trovejava cada vez mais perto, com 600 carruagens escolhidas, cavalos treinados para a guerra e armas especificamente projetadas para matar eficientemente. 600 mil homens hebreus, mais suas esposas, filhos e parentes idosos, quase 2 milhões de pessoas no total, estavam completamente presos entre a certeza de se afogar no mar e a certeza de massacre pelos melhores soldados do Egito. Não havia caminho ao redor da água, nenhum barco para carregá-los através dela e nenhum tempo para construir qualquer tipo de ponte. O povo entrou em pânico completamente, gritando com Moisés em terror e raiva por conduzi-los a esta armadilha de morte óbvia. Eles clamaram que teria sido melhor permanecer escravos no Egito do que morrer como pessoas livres neste deserto desolado. Sua fé, que havia crescido durante as pragas, agora desmoronou sob a pressão de circunstâncias aparentemente impossíveis. Mas Moisés ouviu a voz de Deus falando claramente acima de seu terror e confusão. Seguindo instruções divinas, ele levantou seu cajado em direção ao mar impossível que bloqueava sua fuga. Então algo aconteceu que nunca havia ocorrido antes na história humana e nunca seria repetido novamente. Hebreus 11:29 descreve este evento milagroso. Pela fé, o povo passou pelo Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles se afogaram. Durante toda aquela longa e aterrorizante noite, o vento poderoso de Deus empurrou as águas massivas para trás, criando muros imponentes de água em ambos os lados de um caminho completamente seco através do fundo do mar. Quando a aurora raiou, Moisés liderou o caminho para o mar, e toda a nação hebraica o seguiu passo a passo através do que havia sido o fundo do mar apenas horas antes. Os muros de água permaneceram absolutamente firmes e imóveis, mantidos pela mão invisível mas todo-poderosa de Deus. Crianças caminharam com segurança entre muros de água mais altos que prédios. Pessoas idosas que mal podiam andar conseguiram atravessar sem tropeçar. Animais, carroças e todas as suas posses cruzaram em solo tão seco que nem mesmo virou lama sob milhões de pés. Mas quando o exército do faraó tentou seguir o mesmo caminho que os hebreus haviam usado, os muros imponentes de água vieram abaixo com força trovejante e afogaram todos os soldados egípcios. Nenhum sobreviveu para retornar ao Egito com notícias do que havia acontecido. A mesma intervenção milagrosa que trouxe salvação aos hebreus trouxe destruição completa aos egípcios. O mesmo caminho levou a liberdade para aqueles que tinham fé no poder de Deus e a morte para aqueles que confiavam apenas em seu próprio poder militar. Jericó, muros que caíram. As enormes muralhas de Jericó haviam permanecido inconquistadas por séculos, nunca quebradas por nenhum exército, independentemente de seu tamanho, habilidade ou determinação. Estas não eram muralhas defensivas comuns que exércitos haviam aprendido a superar através de guerra de cerco. Eram maravilhas arquitetônicas, espessas o suficiente para casas inteiras serem construídas em cima delas, altas o suficiente para bloquear o sol da manhã e fortes o suficiente para resistir a qualquer arma de guerra conhecida ou máquina de cerco. Cada especialista militar em todo o mundo antigo teria declarado conquistar Jericó absolutamente impossível usando guerra convencional. A cidade estava perfeitamente posicionada, abundantemente suprida e protegida por muros que pareciam alcançar o próprio céu. Mas Deus deu a Josué um plano de batalha que não fazia absolutamente nenhum sentido de acordo com a sabedoria militar humana ou pensamento estratégico. Em vez de construir máquinas de cerco, construir escadas de escalada ou trazer arietes, o exército israelita simplesmente marcharia ao redor da cidade uma vez por dia por 6 dias consecutivos. No 7º dia, eles marchariam ao redor 7 vezes, tocariam suas trombetas alto e gritariam com toda a sua força. Por 6 dias, o povo de Jericó observou de suas muralhas enquanto este estranho exército caminhava silenciosamente ao redor de sua cidade, carregando uma caixa dourada e não fazendo nenhuma tentativa de ataque. Eles devem ter rido do que parecia ser a estratégia militar mais ridícula que alguém jamais havia tentado. Mas Josué e os israelitas seguiram as instruções de Deus exatamente, mesmo que parecessem tolos para todos que observavam. Eles haviam aprendido através de sua experiência no deserto que os caminhos de Deus muitas vezes parecem tolos para o entendimento humano, mas sempre realizam seus propósitos perfeitos. Hebreus 11:30 nos conta o que aconteceu naquele 7º dia. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que o exército havia marchado ao redor delas por 7 dias. Quando as trombetas explodiram suas notas altas e o povo gritou com vozes unificadas,
Aquelas muralhas massivas que nunca haviam sido quebradas simplesmente desmoronaram ao chão em destruição completa. O terremoto que derrubou as muralhas foi tão preciso que deixou de pé apenas uma pequena seção, a seção onde um cordão escarlate pendia de uma janela. Dentro daquela casa vivia uma mulher cuja fé já havia escolhido qual lado ela apoiaria nesta batalha cósmica. Raabe, fé além das barreiras. Raabe era uma prostituta, uma gentil, alguém que pessoas religiosas em todo Israel teriam considerado completamente indigna da misericórdia ou proteção de Deus. Sua profissão e sua nacionalidade a marcavam como duplamente excluída da comunidade da aliança que Deus estava estabelecendo. Mas quando 2 espiões hebreus vieram secretamente para explorar Jericó antes do ataque, Raabe fez uma escolha que revelou a condição de seu coração. Ela escondeu os espiões dos soldados do rei que os caçavam, ajudou-os a escapar com segurança da cidade e declarou sua fé completa no Deus deles. Hebreus 11:31 nos mostra sua recompensa notável. Pela fé, a prostituta Raabe, porque recebeu os espiões, não foi morta com aqueles que foram desobedientes. Enquanto as muralhas caíram e a cidade inteira queimou com fogo consumidor, Raabe e toda sua família foram salvos porque ela havia pendurado um cordão escarlate de sua janela e confiado completamente no Deus de Israel. Sua fé conquistou as barreiras que pareciam separá-la do povo de Deus, provando que a graça divina alcança além dos preconceitos humanos e fronteiras sociais. Gideão, vitória com 300. Quando Deus primeiro chamou Gideão para liderar Israel contra o opressivo exército midianita, 32.000 homens se voluntariaram para lutar ao lado dele. Por 7 anos, os midianitas haviam invadido Israel a cada estação de colheita, destruindo colheitas, roubando gado e reduzindo os israelitas a se esconder em cavernas e montanhas. Mas Deus imediatamente disse a Gideão que 32.000 soldados eram muitos demais para a vitória que ele planejava dar a eles. Se Israel vencesse esta batalha com um exército grande e bem equipado, eles naturalmente assumiriam que sua própria força militar e estratégia superior haviam trazido a vitória, em vez de dar a Deus o crédito e glória que ele merecia. Seguindo as instruções específicas de Deus, Gideão primeiro anunciou que qualquer um que se sentisse com medo ou ansioso sobre a batalha vindoura estava livre para voltar para casa imediatamente. 22.000 homens partiram naquele mesmo dia, deixando apenas 10.000 soldados restantes no acampamento. Mas Deus disse a Gideão que mesmo 10.000 ainda era muitos soldados demais para seus propósitos. Ele instruiu Gideão a levar todos os homens restantes até a água para beber e observar cuidadosamente como cada homem bebia. Aqueles que se ajoelhassem e colocassem seus rostos diretamente na água seriam mandados para casa. Apenas aqueles que pegassem água em suas mãos e lambessem como cães enquanto permaneciam alertas ao seu redor seriam escolhidos para a batalha. Este teste estranho eliminou todos exceto 300 homens do exército de Gideão. 300 homens contra uma força inimiga tão vasta que a Bíblia os descreve como sendo espessos como gafanhotos, com camelôs que não podiam ser contados mais do que a areia na praia. Qualquer comandante militar experiente teria chamado esta batalha planejada de suicídio completo em vez de estratégia legítima. As probabilidades matemáticas eram tão esmagadoras que a vitória parecia impossível mesmo se os soldados israelitas fossem 10 vezes mais fortes e melhor equipados que seus inimigos. Mas Gideão havia aprendido a confiar na sabedoria de Deus sobre o pensamento militar humano. Ele aceitou o plano de batalha de Deus sem discussão, mesmo que desafiasse todos os princípios de guerra que ele já havia aprendido. Deus deu a cada um dos 300 homens de Gideão as armas mais estranhas imagináveis: uma trombeta, um jarro de barro vazio e uma tocha escondida dentro do jarro. Sem espadas, sem lanças, sem escudos, sem armadura. Apenas fazedores de barulho, cerâmica e fogo. No meio da noite, enquanto o vasto exército midianita dormia pacificamente em seu acampamento, Gideão dividiu sua pequena força em 3 grupos de 100 homens cada. Eles cercaram completamente o acampamento inimigo e esperaram em silêncio perfeito pelo sinal de Gideão. No momento exato, todos os 300 homens simultaneamente tocaram suas trombetas o mais alto possível, quebraram seus jarros de barro com tremendo barulho, levantaram suas tochas em chamas e gritaram: "Pela espada do Senhor e de Gideão!" no topo de seus pulmões. A explosão súbita de som e luz de todas as direções aterrorizou o exército adormecido tão completamente que eles assumiram estar cercados por uma força inimiga massiva. Na escuridão e confusão, começaram a lutar uns contra os outros freneticamente, incapazes de distinguir entre amigos e inimigos. Hebreus 11:32 inclui Gideão entre aqueles heróis que através da fé conquistaram reinos, administraram justiça e ganharam o que foi prometido.
Com apenas 300 homens carregando armas não convencionais, Gideão derrotou um exército de milhares porque confiou na sabedoria não convencional de Deus sobre a estratégia militar humana. Baraque, fé colaborativa. Quando Deus chamou Baraque para liderar o exército de Israel contra o aparentemente invencível general Sísera e suas 900 carruagens de ferro, Baraque sentiu-se completamente sobrecarregado pela magnitude da responsabilidade colocada sobre seus ombros. Carruagens de ferro representavam o equivalente do mundo antigo aos tanques modernos, armas de guerra quase invencíveis que podiam esmagar soldados a pé sem qualquer esforço. A reputação de Sísera como comandante militar era lendária em toda a região. Por 20 anos, ele havia oprimido os israelitas com sua tecnologia superior e brilhantismo estratégico. Suas carruagens de ferro nunca haviam sido derrotadas em batalha, e seu exército parecia absolutamente imparável para qualquer um que os enfrentasse. Mas Baraque tinha uma fonte crucial de força e confiança que lhe dava coragem para considerar aceitar esta missão impossível: Débora, a profetisa, que servia como juíza e líder espiritual de Israel. Ela ouvia diretamente de Deus com perfeita precisão e nunca havia estado errada sobre nada que o Senhor revelasse a ela através de comunicação divina. Quando Débora disse a Baraque que Deus ordenava que ele levasse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e lutasse contra o exército de Sísera, Baraque sabia que esta era genuinamente a vontade de Deus. Mas ele também conhecia suas próprias limitações e medos. A responsabilidade parecia pesada demais para ele carregar sozinho. Baraque respondeu a Débora com completa honestidade sobre sua condição: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Algumas pessoas poderiam ter interpretado esta resposta como fraqueza, covardia ou falta de fé na promessa de vitória de Deus. Mas Baraque na verdade entendeu algo profundamente importante sobre como a fé às vezes opera na vida real. Fé nem sempre significa ter que ser forte o suficiente para lidar com cada desafio independentemente. Às vezes fé significa ser humilde o suficiente para reconhecer nossa necessidade da força espiritual, sabedoria e apoio de outras pessoas. Débora concordou em acompanhar Baraque à batalha. E juntos eles lideraram o exército de Israel para a vitória completa e total sobre seus inimigos aparentemente invencíveis. Deus causou uma tempestade pesada súbita que transformou todo o campo de batalha em lama espessa e pegajosa, tornando as carruagens de ferro de Sísera completamente inúteis em combate. Hebreus 11:32 inclui Baraque entre os heróis que através da fé conquistaram reinos, administraram justiça e ganharam o que foi prometido. Sua vitória demonstrou conclusivamente que fé colaborativa pode superar insegurança pessoal e realizar os propósitos de Deus através de trabalho em equipe em vez de heroísmo individual. Sansão, redenção final. Sansão havia sistematicamente desperdiçado sua incrível força dada por Deus em vingança pessoal, prazer egoísta e escolhas consistentemente tolas que trouxeram destruição a si mesmo e aos outros. Em vez de usar suas habilidades sobrenaturais para libertar Israel da opressão filisteia, ele havia perseguido seus próprios desejos e ignorado seu chamado sagrado como nazireu. Ele havia quebrado seu voto de nazireu ao tocar corpos mortos, beber vinho e finalmente revelar o segredo de sua força Dalila, a mulher que o traiu para seus inimigos por prata. Suas falhas morais e compromisso espiritual o haviam levado a perder tudo que o tornava especial: sua força, seu cabelo, seus olhos e sua liberdade. Por meses após sua captura, Sansão moeu grãos como um animal de carga, enquanto guardas filisteus zombavam e atormentavam o homem que uma vez havia aterrorizado seu exército sozinho. Eles haviam capturado com sucesso o guerreiro mais forte de Israel e o reduziram a nada mais que entretenimento para suas celebrações pagãs. Mas durante aqueles longos e escuros meses na prisão, algo gradualmente mudou no coração e espírito de Sansão. O orgulho, egoísmo e rebelião que haviam controlado toda sua vida lentamente deram lugar a arrependimento genuíno e fé renovada no Deus que ele havia abandonado. À medida que o cabelo de Sansão lentamente crescia de volta, também crescia sua conexão com o Senhor que originalmente o havia escolhido para a grandeza. No dia do grande festival celebrando a suposta vitória do deus Dagom sobre o Deus de Israel, os filisteus trouxeram Sansão para se apresentar diante de milhares de seus líderes mais importantes reunidos em seu maior templo. Eles queriam exibir publicamente seu triunfo sobre o campeão de Israel. Enquanto riam, celebravam e faziam discursos sobre sua superioridade, Sansão silenciosamente pediu ao jovem servo que o guiava para posicioná-lo entre os dois pilares centrais massivos que suportavam todo o peso do teto e andares superiores do edifício. Então Sansão fez sua oração final com fé genuína e submissão à vontade de Deus.
Senhor soberano, lembre-se de mim. Por favor, Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez e deixe-me com um golpe obter vingança dos filisteus por meus 2 olhos. Hebreus 11:32 inclui Sansão entre aqueles heróis que através da fé conquistaram reinos, administraram justiça e ganharam o que foi prometido. Com seu ato final de fé e sacrifício, Sansão colocou suas mãos contra aqueles pilares centrais e empurrou com cada grama de força que Deus lhe deu. O templo massivo inteiro desmoronou instantaneamente, matando Sansão junto com mais líderes e nobres filisteus do que ele havia derrotado durante toda sua vida anterior. Sua morte realizou mais dano estratégico aos inimigos de Israel do que todas suas vitórias anteriores combinadas. Jefté, superando a rejeição. Jefté tinha todas as razões humanas para desprezar seu próprio povo e recusar ajudá-los em seu tempo de necessidade desesperada. Nascido de uma prostituta numa sociedade que valorizava a honra familiar acima de quase tudo, ele foi rejeitado e humilhado por seus meio-irmãos legítimos que o expulsaram da casa de seu pai e herança quando ele atingiu a maioridade. Forçado a se tornar um fora da lei no exílio, Jefté reuniu ao seu redor um grupo de homens desesperados que sobreviviam saqueando, lutando e vivendo às margens da sociedade civilizada. Ele se desenvolveu num líder militar habilidoso por necessidade, aprendendo táticas e estratégia através de guerra constante e sobrevivência. Mas quando os amonitas ameaçaram Israel com destruição completa e conquista militar, os mesmos anciãos que uma vez haviam rejeitado e expulsado Jefté vieram a ele implorando desesperadamente por sua ajuda. Eles haviam esgotado todas as outras opções e precisavam de suas habilidades militares provadas e experiência de combate para salvar sua nação da aniquilação. Jefté poderia facilmente ter recusado seu pedido e permitido que enfrentassem a destruição sozinhos como pagamento por seu tratamento anterior a ele. Ele não tinha obrigação de arriscar sua vida por pessoas que não lhe haviam mostrado nada além de crueldade e rejeição durante toda sua vida. Em vez disso, Jefté escolheu lutar pelo povo que o havia prejudicado, colocando o bem-estar de sua nação acima de suas queixas pessoais e raiva justificada. Antes de liderar o exército de Israel à batalha, ele fez um voto solene a Deus que revelou tanto sua fé quanto sua trágica falta de sabedoria. Jefté prometeu que se o Senhor lhe desse vitória sobre os amonitas, ele sacrificaria como holocausto o que quer que saísse de sua casa primeiro para cumprimentá-lo quando ele retornasse vitorioso para casa. Deus concedeu a Jefté vitória completa e total sobre as forças amonitas, libertando Israel de sua opressão e garantindo a liberdade e sobrevivência da nação. Mas quando Jefté retornou para casa como herói conquistador, sua própria filha amada correu alegremente para encontrá-lo, dançando com tamborins e celebrando seu sucesso magnífico. Jefté ficou absolutamente devastado quando percebeu o que seu voto lhe custaria. Mas ele recusou quebrar sua palavra a Deus apesar do terrível preço pessoal. Sua filha, mostrando coragem e fé notáveis, aceitou seu destino com dignidade e pediu apenas 2 meses para lamentar sua virgindade com suas amigas antes de cumprir a promessa de seu pai. Hebreus 11:32 inclui Jefté entre aqueles heróis que através da fé conquistaram reinos, administraram justiça e ganharam o que foi prometido. Sua história trágica demonstra que fé não garante sabedoria perfeita em nossas decisões ou nos protege de cometer erros custosos. Mas Deus ainda pode usar mesmo nossos compromissos falhos e entendimento imperfeito para realizar seus propósitos para seu povo. Davi, um coração segundo Deus. Davi era apenas um jovem pastor cuidando das ovelhas de seu pai nas colinas ao redor de Belém quando o profeta Samuel chegou para ungí-lo como futuro rei de Israel. Mas sua longa jornada dos pastos tranquilos ao trono real seria marcada por vitórias incríveis e falhas devastadoras que testaram sua fé até o âmago. Anos mais tarde como rei, Davi cometeu pecados terríveis que trouxeram vergonha sobre si mesmo e desastre sobre sua família. Ele viu Batseba se banhando e a desejou mesmo que ela fosse casada com Urias, um de seus soldados mais leais. Quando ela ficou grávida de seu adultério, Davi tentou desesperadamente encobrir seu pecado chamando Urias de volta da batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa e pensasse que a criança era dele. Quando esse plano falhou porque Urias era honrado demais para desfrutar de conforto enquanto seus companheiros soldados sofriam na guerra, Davi fez uma escolha ainda mais perversa. Ele enviou Urias de volta às linhas de frente com ordens seladas para o comandante colocá-lo onde a luta fosse mais feroz e então recuar, garantindo a morte de Urias. Davi havia se tornado tanto adúltero quanto assassino. As consequências foram devastadoras. Seu filho Amnon estuprou sua meia-irmã Tamar. Seu filho Absalão assassinou Amnon em vingança, depois liderou uma rebelião contra o próprio Davi, forçando-o a fugir de Jerusalém como um velho quebrado.
Violência e traição atormentaram a família de Davi por anos por causa de seus pecados. No entanto, apesar de todas essas terríveis falhas morais, Deus ainda chamou Davi de homem segundo seu próprio coração. Isso não era porque Davi era perfeito ou sem pecado. Era inteiramente por causa de como ele respondia quando confrontado com suas falhas. Quando o profeta Natã veio a ele com uma parábola sobre um homem rico que roubou o único cordeiro de um homem pobre, Davi ficou furioso com a injustiça até que Natã apontou para ele e declarou: "Você é o homem." Davi não deu desculpas, não transferiu culpa para outros ou tentou justificar suas ações. Em vez disso, ele imediatamente caiu de rosto diante de Deus em quebrantamento genuíno e clamou as palavras desesperadas que encontramos no Salmo 51:10. "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme." Os Salmos de Davi revelam um homem que lutou honestamente com dúvida, raiva, desespero e confusão, enquanto nunca abandonava completamente sua confiança no caráter e promessas de Deus. Samuel e os profetas, mensageiros fiéis. Samuel era apenas um menino pequeno dormindo num colchão no templo do Senhor em Siló quando Deus primeiro chamou seu nome na escuridão profunda da noite. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado perto da arca de Deus quando ouviu uma voz o chamando clara e distintamente. Pensando que era Eli, o velho sacerdote, que precisava de algo, Samuel imediatamente se levantou e correu para onde Eli estava dormindo. "Aqui estou. Você me chamou," ele disse respeitosamente. Mas Eli disse que não o havia chamado e o mandou de volta para a cama. Isso aconteceu 3 vezes antes de Eli finalmente perceber o que estava acontecendo. O próprio Senhor estava falando diretamente com o menino. Eli instruiu Samuel que se a voz chamasse novamente, ele deveria responder dizendo: "Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo." Quando Deus chamou pela 4ª vez, Samuel deu esta resposta. E Deus começou a falar com ele sobre algo que seria muito difícil para um menino ouvir e ainda mais difícil de repetir. Deus disse a Samuel que estava prestes a julgar toda a família de Eli porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos que tratavam as ofertas com desprezo, dormiam com mulheres que serviam na entrada do templo e traziam vergonha sobre a casa de Deus. Esta era uma mensagem incrivelmente difícil para Samuel entregar. Eli o havia criado como um filho, cuidado dele e ensinado sobre servir a Deus. Mas quando a manhã chegou e Eli pediu a Samuel para contar-lhe tudo o que Deus havia dito, Samuel fielmente relatou cada palavra, mesmo que isso devesse ter partido seu coração trazer notícias tão devastadoras ao homem que havia sido como um pai para ele. Como lemos em 1 Samuel 3:19, o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e ele não deixou nenhuma das palavras de Samuel cair ao chão. Desde aquela primeira noite em diante, Samuel estabeleceu um padrão que definiria todo o seu ministério. Ele fielmente entregou cada mensagem que Deus lhe deu, independentemente de quão difíceis, desconfortáveis ou indesejáveis essas mensagens pudessem ser para as pessoas que as ouvissem. Após a morte de Samuel, Deus continuou a enviar profetas a Israel e Judá, mas as nações cresceram cada vez mais rebeldes a cada geração que passava. Estes homens corajosos enfrentaram perseguição incrível, rejeição e frequentemente morte violenta por fielmente proclamar a palavra de Deus a pessoas que não queriam ouvi-la. Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo e viu Deus enviar fogo do céu, mas então teve que fugir por sua vida quando a rainha Jezabel ameaçou matá-lo em 24 horas. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, passou décadas alertando Judá sobre a invasão babilônica vindoura. Por sua fidelidade à mensagem de Deus, ele foi espancado por sacerdotes, colocado no tronco, jogado numa cisterna lamacenta onde afundou no lodo e constantemente ameaçado de morte. Isaías serviu durante os reinados de múltiplos reis e viu visões da glória de Deus que o deixaram esmagado por sua própria pecaminosidade. Segundo a tradição antiga, ele foi eventualmente executado sendo serrado ao meio com uma serra de madeira durante o reinado do perverso rei Manassés, morrendo uma das mortes mais agonizantes imagináveis. Hebreus 11:32-34 celebra sua coragem e fidelidade incríveis. E o que mais direi? Não tenho tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, sobre Davi e Samuel e os profetas, que através da fé conquistaram reinos, administraram justiça e ganharam o que foi prometido, que fecharam bocas de leões, apagaram a fúria das chamas e escaparam do fio da espada. Os mártires, fé até a morte. Ao longo da história, alguns crentes fiéis enfrentaram tortura tão severa e prolongada que a morte teria parecido alívio abençoado comparado à sua agonia contínua. Seus perseguidores eram frequentemente sofisticados em sua crueldade,
oferecendo maneiras simples e óbvias para estes crentes escaparem de seu sofrimento. Tudo o que tinham que fazer era falar algumas palavras de negação, curvar-se a um ídolo por alguns segundos ou participar de algum pequeno ritual que satisfaria seus atormentadores e provaria que haviam abandonado sua fé. Mas estes crentes notáveis fizeram uma escolha que seus perseguidores nunca poderiam entender. Eles recusaram cada oferta de libertação, cada oportunidade de escapar, cada chance de terminar sua dor porque estavam olhando adiante para algo infinitamente mais valioso do que alívio físico temporário. Hebreus 11:35 nos conta sobre sua decisão incrível. Mulheres receberam de volta seus mortos, ressuscitados. Houve outros que foram torturados, recusando ser libertados para que pudessem ganhar uma ressurreição eterna. Outros ao longo da história enfrentaram mortes ainda mais brutais e violentas especificamente porque recusaram negar sua fé em Deus. Alguns foram apedrejados até a morte como Estevão, que na verdade orou por seus assassinos e pediu a Deus para perdoá-los mesmo enquanto as pedras pesadas esmagavam seus ossos e terminavam sua vida em agonia. Outros foram executados sendo serrados ao meio com ferramentas cruas. Muitos foram mortos pela espada em execuções públicas especificamente projetadas para intimidar outros crentes fiéis. Hebreus 11:37 descreve seu terrível destino com honestidade crua. Eles foram mortos por apedrejamento. Eles foram serrados ao meio. Eles foram mortos pela espada. Eles andaram por aí em peles de ovelha e cabra, destituídos, perseguidos e maltratados. Muitas pessoas fiéis ao longo da história perderam absolutamente tudo o que possuíam e consideravam querido porque recusaram abandonar suas crenças ou comprometer seu compromisso com Deus. Alguns foram forçados a viver em cavernas e áreas selvagens como animais selvagens, usando peles de animais ásperas porque não tinham acesso a roupas ou abrigo adequados. Hebreus 11:38 diz algo absolutamente notável sobre estes santos sofredores que revela a verdadeira perspectiva de Deus sobre sua situação. O mundo não era digno deles. Eles vagaram em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e em buracos no chão. Enquanto o mundo os via como párias sem valor e encrenqueiros perigosos, Deus via sua vida sacrificial como preciosa, valiosa e digna da mais alta honra e respeito. A promessa completa. Nenhum destes heróis incríveis da fé recebeu o cumprimento completo de tudo o que Deus lhes havia prometido durante suas vidas terrenas. Abraão morreu muito antes de seus descendentes se tornarem a grande nação que Deus havia prometido. Moisés morreu à vista da terra prometida, mas nunca entrou nela. Davi morreu antes do reino eterno ser completamente estabelecido. Mas sua espera paciente e confiança inabalável no tempo perfeito de Deus absolutamente não foi tola ou mal colocada. Hebreus 11:39-40 explica o plano magnífico de Deus que era muito maior do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. Estes foram todos elogiados por sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, já que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que apenas junto conosco eles fossem aperfeiçoados. Nossa corrida de fé. Portanto, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo que atrapalha e o pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a corrida marcada para nós. Sua jornada de fé não está isolada. Você faz parte de uma corrida de revezamento que tem continuado por milhares de anos. Os heróis de Hebreus 11 provaram que a fé funciona em cada geração, cada cultura, cada situação. O que eles realizaram através da fé, você também pode realizar. Então, aqui está o quadro completo de por que Hebreus 11 é o capítulo mais importante em toda a Bíblia. Do primeiro sacrifício de Abel à nuvem de testemunhas nos animando, vimos como a fé tem sido o fio condutor através de toda a história humana. Estas não são apenas histórias antigas. São seu modelo para viver sobrenaturalmente. Cada situação impossível que você enfrenta, cada montanha que parece grande demais para mover, cada sonho que parece fora de alcance, os heróis de Hebreus 11 mostraram o caminho a seguir. A fé é sua chave para desbloquear o poder de Deus em sua própria vida.